Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com o nosso segundo episódio do Pingar de Pão na Chapa. Eu com meu amigo aqui, o Fábio, tá? Que começamos com esse caminho para trazer histórias e vitórias aí que nós temos de conhecidos. E hoje nós convidamos uma pessoa muito especial, que é a Juliana, que está aqui conosco. E, Juliana, tudo bem? Você quer comentar alguma coisa? Fala aí com o pessoal. Estamos aqui. Fábio, se você quiser também. Nós estamos em casa, tá? Conte um pouquinho aí, Juliana, nosso seu pingado pão na chapa. Eu sou a Juliana, sou representante de uma comunidade chamada Vila dos Heróis. Atualmente atuo lá, faço um trabalho social com as crianças e tento desenvolver também o ambiente onde a gente mora. Legal. E me fala um pouquinho, essa comunidade, como é que ela surgiu? Como é que você contou? Conta um pouquinho como é que você iniciou lá com eles. Conta um pouquinho da sua história, que é pra gente estar sabendo o contexto, né? Então, lá é uma comunidade e já tinha alguns moradores antes de eu chegar. Tinha outras lideranças. As famílias foram para lá com algo fictício. Tinham informações que o dono não tinha morrido, que o terreno devia muito dinheiro. Então, aí, pouco a pouco, foi enchendo de família. E eu fui uma delas. E esse período foi você falou... Pandemia. Comentou na pandemia, né? Quer dizer que tinha muito 2019. necessidade, o pessoal começou a... E hoje vocês estão em quantas famílias? Hoje a gente tem 80 famílias. Caramba, muita gente. Bastante coisa. E aí, quando surgiu a associação que você montou? Então, Comenta um pouco dela. Deixa você apresentar ela, falar o nome da associação. a associação se chama Associação Cultural e Comunitária Vila dos Heróis. De início, teve outras lideranças, mas por conta que teve alguns casos ruins, pessoas que não souberam administrar, tiraram. Então, aí nós moradores fizemos uma reunião e se voluntariou, e eu fui uma delas. Então, minha mãe e mais umas 5 pessoas. Quando se iniciou a associação, tinha 8. Hoje tem 4. Nossa. E hoje só você que cuida ou nós temos outras pessoas que... Não, a gente tem outras pessoas, sou eu e mais 4. Dentro dessas 4, cada uma gosta mais de fazer sua tarefa. Então, tem uma que gosta mais da cozinha, tem um que gosta mais de obra, mas todos gostam um pouquinho do social. Essa questão de ajudar o próximo, ajudar as famílias de alguma maneira. Perfeito. E você sempre conviveu com essa realidade, né? E não só quando você foi, mas você tem esse entendimento do que o pessoal sofre. Sim, eu digo que eu me vejo muito em várias pessoas. Só que teve uma pessoa que virou a minha chave. E hoje o trabalho para os adultos assim, é montado de acordo nesse rumo, para virar a chave deles também, para que eles procurem a evoluir de alguma maneira. E essa pessoa é de fora ou de dentro da comunidade? A pessoa que a gente quer evoluir? Não, essa pessoa que te ajudou. Do grupo de apoio, né? Do grupo que você... Não, essa pessoa que me ajudou não tem nada a ver com a comunidade. Eu estava num momento de dificuldade e ela apareceu, né, na minha vida. Ela mudou tudo, a senhora. Eu entendo o pessoal, a comunidade em si, porque de início eu era muito desconfiada, era muito briguenta, e isso tem a ver com o ambiente que a gente cresce. Então, parte de atitudes que a gente tem tudo a ver com a nossa adolescência e com a nossa infância. Eu era uma pessoa totalmente agressiva. Ela foi quebrando... mesmo ela me ajudando, eu questionei ela, para vocês entenderem. Porque eu não acreditava que alguém faria alguma coisa sem... só porque quer ajudar. Você desconfiava?
Claro que eu desconfiei. Mas aí, no fim, ela me ofereceu várias portas de ajuda, inclusive financeira. Só que eu não aceitava, assim. Eu tinha o meu limite, já que eu também tive muita gente que virou as costas, eu tinha um limite. Mas esse tipo de apoio que ela me deu, meio que mudou minha vida. É tudo que parece, assim, é que se eu contar detalhado é longa a história. Mas tudo que era difícil conquistar, eu acabei conquistando. Só com o apoio dela. Com orientação e tudo mais. Eu digo até carinho. Nossa. E aí você começou a trabalhar a comunidade. E em que momento você partiu para as crianças? Porque eu vejo que o foco principal são elas, que você, até um bate-papo nosso, você falou, eu dou minha vida por elas. É contar um pouco do dia a dia, seu dia a dia. Então, as crianças, elas já... assim, eu trabalhava em outro local e elas já gostavam de mim. Eu era a Barbie delas. E então elas já se aproximavam de mim, espontânea. Só que aí a gente conseguiu um espaço e começou a fazer uma sessão pipoca para dar um certo lazer para elas. Dentro dessa sessão pipoca, a gente começou a perceber as carências. Então, a sessão pipoca era pipoca e suco. Mas era a maior alegria, sabe? Era, assim, lotava. Que eu cheguei a mandar uma foto para vocês. E você via a gratidão. E dentro disso, a gente convidava as ONGs. Só que as ONGs não tinham o elo que a gente já tinha construído com as crianças, a paciência. Então, elas vinham, faziam algo rápido e sumia. E isso gerava falta nas crianças. E como elas tinham intimidade comigo e com o pessoal da equipe, elas pediam. Ah, nossa, por que o pessoal parou? Porque chegou a ter aula de inglês. Por que o pessoal parou de dar aula de inglês? E eles chegavam super tarde e as crianças saíam só para ter um momento diferente lá com eles. Então, assim, aí dentro dessa sessão pipoca a gente percebeu, não, tem que trazer atividade. Vamos atrás de atividade, algo cultural, vamos atrás da capoeira. Aí da capoeira eu entrei em contato com uma pessoa, só que a pessoa estava me enrolando muito, muito. E aí passou um cara com uniforme. Aí eu abordei ele. E aí ele falou, então eu vou vir fazer um teste. Aí ele fez um teste no meio da comunidade. A gente colocou uns tapetes. E aí ele sentiu que as crianças realmente estavam carentes de atividades. E que antes elas fazerem alguma atividade do que elas ficarem nos becos. Então, através desse teste, ele ajudou a gente a fazer um piso de um local para poder ter atividades. E ele era, tipo, não era ONG, não era nada. E ele tá no grupo ainda. Tá. Ele tá lá com vocês. Tá, a gente é muito grata. Não existe outro professor pra gente de capoeira. Entende? Porque a gratidão que tem... Assim, várias ONGs faziam um trabalho temporário. Chegar lá, fazer uma entrega de doação. Mas todos viam que tinha dificuldade. E ninguém queria investir qualquer coisa que fosse. Né? Por conta do local em si. E ele, por ser tipo uma pessoa simples, sentiu lá na hora da aula e falou, não, vamos fazer. E aí a gente fez. Nós viramos uma noite até meio-dia do outro dia para fazer esse piso, onde começou a ter a aula de capoeira. E depois desse piso que a gente conseguiu mais ajuda. Porque melhorou o ambiente, que era um lugar, era um barracão cheio de piche. Então, tipo, a gente tinha que colocar tatame ou madeira para as crianças ficar em cima. E hoje, quais atividades as crianças mais gostam? Elas gostam bastante do futebol. Futebol, dança e... Assim, a gente gosta de passar as rodas de conversa, porque é um momento de entrega. Então, eu estou contando a minha história aqui. Mas lá na roda de conversa eu conto para eles e aí eles contam deles e é um momento assim de abertura. E é um momento de conexão muito profunda, sabe? A gente vê o porquê que a gente está trabalhando disso. Porque a gente mostra que tem pessoas que também passou pela mesma situação e não desandou e tenta ser o reforço. O que eu posso... Aí eu fico pensando, o que eu posso fazer
para que essa criança tenha menos bagagem. Aí a gente estuda um meio de ajudar cada um com o seu perfil. Quantas crianças hoje? Então, na comunidade, a gente está com cerca de 75, com os adolescentes. Chega até uns 80. E vocês estão em quantos? Eu não sei quais os trabalhos que você faz, educacional, parte de esportiva. Então, essas 80 crianças e com os adolescentes, não é todas que participam. A média que participa é 30. E dentro dessas 30, a gente tem 2 professoras e mais 2 que é para música e a capoeira. E tem eu. Eu tento... Porque eu que comecei a dar aula primeiro. Só que eu não sou formada. Eu ficava maior tempo com as crianças. Começou com atividades cultural, dança, capoeira. Só que eu ficava maior tempo com elas. Então, eu falei, vou ensinar elas. Dentro disso, aí eu percebi que eles tinham muita dificuldade. Aí eu fui atrás de ajuda para que alguém pudesse fazer esse trabalho com mais eficiência. Legal. E quando você percebeu que você precisaria ajudar, né, essas crianças, é seu propósito isso? Hoje assim, de início foi, sabe, natural. Foi algo, vamos fazer para animar elas. Não tinha um envolvimento. Hoje não, hoje eu sei. Tem crianças que conversam sobre a vida delas, elas vão na minha casa, a gente proporciona passeio para elas, a gente tenta estar junto com elas. E elas são gratas com isso. Então, por exemplo, o retorno eu já tenho. Elas não deixam eu fazer nada sozinha. Então, assim, se elas me veem limpando, catando lixo, lá na comunidade, a gente faz uma série de atividades. A maior mão de obra que eu tenho é as crianças, porque elas não gostam que eu faça nada sozinha. E se tiver um adulto, mesmo que tenha um adulto, se eu estiver envolvida, elas estão junto, porque tem essa confiança. E as famílias dessas crianças te dão apoio? É isso que eu ia perguntar. Como é que é a interação com a família, né? A gente quer desenvolver a família também, e não é fácil, né? Porque também as famílias têm sequelas, como eu tinha também, a questão da infância, a questão dos pais, e assim, e o local. Então, como que a gente começou a trabalhar com as famílias? Tentando melhorar o ambiente. Plantando, fez lixeira com pneu, e aí fazendo com que as crianças cuidassem e levassem que aquilo é o básico para casa. Então, para você ter noção, quando a gente plantava ou limpava, a gente já chegou a ser questionado para que isso. Então, a gente tenta mostrar que tudo que a gente está levando é o mínimo da dignidade que a gente teria que ter. Mas, às vezes, a pessoa não sabe. Para ela é comum. É comum ficar assim. Pelo que você está falando, as crianças já aceitaram, ficam do seu lado, te dão apoio, fazem tudo junto. Agora, a pergunta até que o Fábio fez, né? E os pais, eles apoiam esse teu trabalho? Ou tem aqueles que vão contra, não sei, geram problemas? Então, eles não se opõem. Se eu quiser eles dão apoio. Se eu quiser levar as crianças para onde eu quiser, eles já confiam. Tá. Muito em mim. Os pais confiam. Só que eles não dão um apoio 100%, né? Porque eles poderiam incentivar mais as crianças a ir no projeto. Tipo, de todas as crianças, não vai todas. Eles têm que entender que aquele local é um local para que as crianças se abram e se achem lá dentro. Então, tudo que dá para levar para aquele espaço, eu levo. Seja dança, música, capoeira, mas eu sei tocar violão. Vamos fazer uma aula de violão, então. Porque eu quero que elas saibam o que elas querem fazer. Eu vou contar algo que, assim, se tiver a oportunidade, eu envio para vocês. Eu tenho um menino que ele quer ser jogador. E ele era muito seguro. É um exemplo. E dentro das rodas, da conversa, ele foi evoluindo. E ele escreveu um texto, a gente vê que a gente está pondo até questão de caráter na criança. Então, ele escreveu um texto sobre o ídolo dele e sobre as coisas que o ídolo dele faz de errado.
Mas que se o ídolo dele mudar, isso tá na redação dele, o ídolo dele tem tudo para ser o melhor. Tipo, muito legal. Eu gostei muito da redação dele. Ele tá querendo dar pontos de vista pro ídolo melhorar. Eu pensei até em marcar a pessoa, porque eu falei, gente, assim, como uma criança, assim, ela é fã, né? E dentro de tudo que ela aprendeu, evoluir ao ponto, tipo, eu quero ser... Eu quero isso, mas não posso ser igual ao meu ídolo por conta disso. Mas se o meu ídolo parar de fazer isso, ele também consegue. Tá desse jeito o texto. Na verdade, assim, as crianças, a estrutura das crianças são os pais, né? Hoje, para você trabalhar a cabeça dos pais e das crianças, você tem mais dificuldade de trabalhar a cabeça dos pais. Sim. Porque e como você lida com isso? Eu sou bem Mas paciente. dá para fazer um trabalho em cima disso também, né? Se for o caso, começar a conversar. Não, a gente faz. Porque eu acho que eles também têm uma visão aberta para poder melhorar e enxergar isso, né? É aquilo, é experiência. As experiências fazem o que a gente é. Sinto muito. Tudo que você vive, a forma de você tratar as pessoas depende de como te trataram. Não tem como, não muda. Então, assim... Mas daí eu trago para você aquilo que você falou da moça que você encontrou, que te ajudou, que você mudou totalmente a maneira de ser, você era agressiva. Ou seja, de repente alguém pode despertar a mudança. Sim. E então tem sempre uma solução de talvez despertar, né, nas pessoas. É essa a nossa esperança, na Dos verdade. pais. Vamos dizer, as crianças são mais fáceis, né? Que elas são livres, cara. Não tem... São ingênuas, aceitam, escutam, aprendem. Então, sem mas vício. os adultos em si tem que ser algo cauteloso para não ofender, tem que ser algo estudado. Entende? Então, assim, a gente conversa com todas as famílias, conhece todas as famílias, somos vizinhos. Então, tem que ter cautela para chegar. Entendeu? Porque para não virar inimizade. Então, assim, eu estudo o perfil da pessoa. Eu não posso entrar na casa dela e dar pitaco. Não posso. Uma coisa é fato, eu mudei por conta da ajuda, mas eu também quis. E tem essa questão, a gente tem que aceitar que as pessoas só mudam se elas querem. E foi muito difícil eu entender isso. Mas o que eu penso e o que eu faço em questão a isso? Eu tento levar atividades. Atividades que falam de alimentação, de autocuidado. Foco muito no desenvolvimento pessoal, em rodas de conversa. Porque na minha mente, na minha percepção, se você se sente apoiado, aí pode ser que você vire sua chave. Se você tiver um curso, aí se tiver alguém que te dê esse curso, te dê uma base, pode ser que você aceite e aí sim você pode voltar para o mercado de trabalho. Não adianta eu só dar o curso, por exemplo. Eu tenho que pôr a confiança naquela pessoa, eu tenho que mostrar que existe muito mais do que aquelas 4 paredes ali. O mundo é gigante, existem várias pessoas, vários estilos de vida. Legal. Mas isso é aquele ponto que toca, né? É. Como você falou que foi o carinho dela, o respeito, que você no começo tinha ali uma Rejeição. desconfiança e rejeição, mas depois, é isso que eu falo, às vezes trazer aquela, sei lá, aquele afeto, alguma coisa, para tentar trazer também a família. Aí melhora geral, né? Então, as crianças fazem o que fazem por conta do afeto. Porque elas enxergam, e quem entra lá e vê a forma que elas olham, identifica isso. Então, se não tivesse afeto, a gente só seria mais um projeto. Se as crianças mudaram, as crianças não sabiam fazer fila. É um exemplo. Se as crianças mudaram, tem sim parte da gratidão delas. Tem sim a questão do respeito, tem a ver com a gratidão, tem a ver com o carinho. Porque quando a gente vê que alguém faz algo, eu quero até fazer uma atividade lá com elas que falam das 5 formas de amar. Que cada um tem a sua. E eu sou uma pessoa que eu vejo muito como as pessoas interagem, principalmente as crianças. Então, a criança que quer me dar um abraço, eu deixo. A criança que quer mexer no meu cabelo, eu deixo. Ela quer conversar.
Às vezes, a forma dela demonstrar amor é conversando. Às vezes, a forma dela se sentir amada é você dando atenção para ela. Às vezes, é dando um presente. Às vezes, é cuidando dela. Então, assim, todas essas formas de amar, eu aplico lá. Antes de saber que tinha essas formas de amar. Eu soube recentemente, porque eu participei de uma roda. Então, assim, eu falei, caramba, eu faço isso. Eu tento dar um tempo de qualidade para algumas, eu dou presente, eu escuto, eu dou abraço. Então, assim, e isso vai de cada criança, cada uma tem sua forma. A minha ideia hoje é para que elas entendam que a forma da mãe de amar é de um jeito, que do pai é de um jeito, de cada pessoa é de um jeito, para elas aceitarem as pessoas. Porque eu mesmo tento dar a forma de amor que elas querem receber. Legal. Nós trouxemos algumas fotos, Juliana. Queria que você comentasse um pouquinho. O moleque tá entrando. Pode falar? Pode falar, você fica. Você Fica à quem. vontade. Então, aí é uma quadrinha pública que a gente, junto com o bairro, ajudou a conquistar. E as crianças, elas que quiseram colocar a medalha em mim. Porque elas, né, me acham tipo a super-heroína. Bacana. Vamos ver mais algumas fotos? Aí era o local que eu falei que foi que o professor de capoeira fez o piso. Era esse espaço que a gente fazia as atividades e fazia as entregas das doações. Que era rústico com essas pedras, né? Isso, essa aí é piche. Ali é a fachada da comunidade. Não, da associação. Da associação. Da comunidade não é essa, não. Aí são algumas entregas, ali é a sessão pipoca. Legal. Foi aí onde tudo começou? Foi. Assim, o envolvimento, sim. Envolvimento, isso. Aí eu tendo uma conversa com eles, que eu sempre tento trazer, relembrar as histórias, porque vocês viram que era de madeirite, que não tinha piso. E evoluiu. Então eu sempre trago para elas, assim, para elas lembrar como que era. Porque foi muita luta, a gente não tinha uma carteira, nós não tinha cadeira, nós não tinha nada. E pessoas que acreditou nisso, que viu que realmente tinha um porquê, que estava desenvolvendo legal, investiu. Aquela é a professora dando aula ali, ainda era barraco. Essa professora é de lá ou é voluntária de fora? Ela é de uma outra ONG. Aí a ONG dá uma ajuda de custo para ela. Ela é uma das maiores conquistas minha, porque ela olha para as crianças da mesma forma que eu. Então, assim, eu tenho dificuldades mesmo. Toda a comunidade é aberta para qualquer pessoa. São várias atividades, aquilo que você quiser ajudar, você ajuda. Só que ter esse olhar, são poucas pessoas. Até agora eu consegui, assim, que está todo dia comigo são as duas. E as duas pessoas de duas ONGs, e só essas pessoas. E eu conversei com muitas pessoas, que essas duas pessoas de ONG foram as que investiram. Entendi. Então, hoje os parceiros é o professor de esportes, a capoeira, é ela que é a professora, né? E quem mais? Vocês três só? Não. Dentro do projeto atua a professora, a outra professora que também é missionária, eu, a professora de música que é temporária e o professor de capoeira. Temos aula de dança também. Só que a capoeira e a dança é à noite. Futebol é à noite também. Então, assim, a gente tem a atividade de manhã e tem de noite também. Da comunidade, aí são 4 pessoas. Do projeto, trabalha essas pessoas que eu citei para você. E a ajuda a gente tem de uma ONG. Até é engraçado, né, Agner? Nós estamos falando em 2024, bateu uma estatística de quase 900 mil organizações filantrópicas, né, no Brasil.
E você está falando hoje que tem dificuldade dessa ajuda, né? Tem uma ONG ajudando atualmente. Como você enxerga isso, Juliana? Olha, eu tento enxergar da maneira positiva, porque assim, não adianta ter um monte de ONG e assim fazer um trabalho sem afeto. Acho que tem que ter um porquê e tem que ter uma causa. Então, assim, eu me considero sortuda de ter conquistado essas pessoas. Eu conversei com muitas pessoas. E ver alguém, tipo, chorar pela criança, que tem nada a ver com ela, eu me sinto satisfeita. Por exemplo, a gente é de um local, a professora é de um outro local bem mais longe. Entendi. E ela tá presente direto. Ela ama. Que legal. Ela ama eles. É que nós estamos vendo algumas plantações. O esgoto da comunidade era céu aberto. Então, a gente fez um trabalho para tampar o esgoto. E, juntamente, também a gente fez um trabalho de plantar. Onde estão os pneus que passava, não? É? A gente cobriu com piche ali, tudo era canos, né? A gente cobriu com piche e começou a plantar. Aquilo era um muro de arrima. E começamos a plantar dentro dos pneus com as crianças. Eu vi que ali eles pintaram já. E assim, eles cobravam muito, viu? Se você sentar, eles acabam tomando conta. Legal. Ali foi o curso de bombeiro que a gente conseguiu levar para a comunidade, através de várias oficinas que eu ia. E ali é a quadrinha que a gente aluga para levar as crianças sexta-feira, que atende criança da comunidade e de fora também. E aí que você identificou o futuro Messi. Não, esse é de dentro da comunidade. De dentro da comunidade. Ele tem tudo para ser jogador. Eu faço minha aposta nele. Que legal. Essas áreas que você mostrou, que é onde eles estão tendo curso com os bombeiros, são áreas... Você que foi buscar essa parceria, não sei. Sim, é assim. Eu sou muito curiosa, então eu participo de oficinas. Tudo que me convida para aprender alguma coisa, eu tento participar. E dentro de uma das oficinas estava o pessoal do Bombeiro Mirim. Aí a gente entrou em contato, fizemos uma parceria e eles passaram a dar aula lá dentro da comunidade. Legal. É Bombeiro Mirim? Isso. Uma dúvida minha. Em algum momento, algum órgão do governo pensou em ir lá, apareceu, olhou, não sei, para ver essa parte de esgoto e outros itens? Não. Para dar mais acesso para vocês lá, né? Na verdade, a gente nem conta também, sabe? Na onde eu moro é um local que tem muitas comunidades. Então, a maioria tem os esgotos a céu aberto, que vai direto para o rio. Só que a gente quer ser diferente. Então, por isso que a gente tenta melhorar o ambiente. Iluminação, água... Tudo por nossa conta. Água potável vocês captam de onde? Da rua. Não sei se... Mas não existe um mínimo, um saneamento básico mínimo? Que a porque prefeitura... assim, a gente tenta legalizar, mas não é fácil. Eu já tô na segunda vez que eu tô tentando, mas é porque tem que estar tudo legalizado. Tá. Questão até a parte elétrica também. Tem que estar tudo legalizado. Entendi. Eu não sei. Conta mais aí de você agora, algumas... O que você está enxergando que daria para melhorar esse trabalho com as crianças? Então, hoje eu vejo que assim, a gente precisa bastante de pessoas. Porque assim, a gente trabalha com várias crianças que têm bagagem. Às vezes não é culpa de ninguém, às vezes acontece, ela tem as bagagens dela. E fica muita coisa, fica muita história. E a gente, quando a gente se envolve, a gente quer resolver tudo. E não dá. Então, às vezes, falta um profissional na área da saúde, uma psicóloga.
É algo que precisava. Porque se eu, vamos ser sinceros, que não estudei, faço as rodas de conversa e vi que teve crescimento pessoal através das rodas, através do compartilhamento, né? Se eu tiver um profissional, eu posso deixar as crianças achar mais o que elas gostam de fazer mais rápido, identificar se ela tem algum déficit, né? Verdade. Mas eu não tenho, então... Pessoa mais que tem um olhar, né? Conhece para poder até orientar ou fazer um trabalho em cima delas. Então, acho que ajudaria muito. E o que te mantém motivada e firme quando a ajuda não vem? As crianças, todas as vezes que apertou, eu sempre tive meu momento de desabafo com elas. Então, quando era do piche, que não tinha nem mesa, aí eu falava, gente, tá difícil, mas a gente vai conseguir trazer alguma atividade. Quando começou as atividades, que também era precário, eu falava, gente, eu queria tanto uma carteira para poder separar vocês, para vocês terem um local confortável. Mas, assim, eu sempre... Sabe quando uma voz fala dentro de você? Parece que eu tenho que passar por essas fases. E eu tenho o apoio deles, assim, eu sempre compartilho com eles as dificuldades. Eu chorei muito com eles. E eu acho que é por isso que tem essa troca. Porque eles vêm acompanhando fase por fase. Como é que vocês fazem? Como é que você faz lá a parte de... que tem essa professora, mas assim, ensinos, linguagem, matemática, até para a gente entender, para você dividir, para poder trabalhar todos esses pontos com eles. É difícil, porque tipo, tem várias... Para arrumar escola pública não dá. Não. É porque assim, a gente considera que a escola não tá legal. Entendeu? Então, já que eles não estão aprendendo na escola, a gente tenta ver o que a maioria não sabe. Eu tenho um caso lá de uma menina na primeira série, que ela foi para a primeira, ela estava no projeto, ela foi para a primeira série lendo, porque estava no projeto. E eu estava com criança na quinta série que não sabia ler e que aprendeu dentro do projeto. Então, meio que é assim, a gente passa a mesma matéria para todos, tirando uns pequenininhos que tem, que é o básico ainda das letras, mas a maioria a gente passa a mesma matéria. Quem é pequenininho, tipo primeira série, vai estar no mesmo nível do que uma criança da quarta, quinta série. E existe uma grade de ensino? Tem. A professora ela tem uma montagem para poder ensinar o português, os verbos. Ela passa tudo em etapas. Ela estava passando multiplicação para depois ensinar a divisão. Então, assim, ela tem o quadro dela de ensino. E vocês mesclam junto com as atividades? As atividades... Hoje é mais focado em alfabetizar. Então, a única aula que tem, assim, diferente é na sexta-feira, que é um esporte, e 1 hora dentro das 2 turmas de dança ou de música, só. E a minha roda de conversa, que aí eu escolho quando dá para fazer. Que aí eu tento ver o momento que eles estão agitados, para lembrar, para conscientizar. E aí vira aquela entrega, que aí a gente começa a conversar. Eu tenho um livro que a gente estuda aqui, que se chama Mente Positiva. E fala do local, das pessoas, e de como que sua mente, se ela estiver guiada da forma certa, você fica bem, tanto de saúde, tanto de autoestima. E assim, aí eu estudo com eles. Parabéns para ela. Parabéns. Tá direcionando geral. E me fala uma coisa, não tem nenhuma escola pública no entorno que dê para negociar da prefeitura, do estado, para colocar elas, o problema para elas chegarem ao transporte, a dificuldade, porque uma escola teria mais estrutura, tem de convívio. Não, eles têm a escola. Na verdade, a gente é um contraturno, a gente seria um reforço para a escola. A gente não é a escola. Eles frequentam, então, eles também. Eles frequentam a escola, eles têm que frequentar a escola. E a gente incentiva, tipo, se a gente vê qualquer criança no corredor, por que você não foi para a escola? Tem isso lá. A gente sempre fala que a gente quer que eles sejam pessoas que sejam estudadas para que eles sejam alguém na vida. A gente cita o que você quer ser quando você crescer. Você não quer ajudar sua mãe? É um exemplo.
entendeu? Não, a gente não quer mostrar para eles, tipo, a gente mora numa comunidade. Não é para ficar nisso para sempre, entendeu? Aproveita, quem sabe sua primeira porta de trabalho seja até mesmo dentro do projeto. Então aprende com a professora de português, aprende com a professora de música, tudo depende deles. Entendi, é um apoio, é um reforço, né? Um reforço. Além da escola. Eles E são às vezes- agentes. Sim. Tanto que no Dia das Crianças, na Páscoa, a gente faz também para que eles entreguem lembrancinhas para outras crianças, mesmo eles sendo crianças de comunidade. Então, a gente ganhou caixa de bombom. A gente monta os saquinhos e sai entregando para uma rinca de criança aleatória. E eu faço eles montar o saquinho, eles desenhar no saquinho e eles entregar o saquinho, para eles sentirem o social também. Você disse há um tempo atrás, alguns minutos atrás, que você é a referência deles. Por dar carinho, né, por dar essa atenção que eles não têm hoje. E quem que é sua referência? Então, assim, eu digo que parte dessa moça que me ajudou. Eu não sou fã, sabe? Hoje em dia eu vejo as coisas de maneira diferente. Então, eu não consigo ser fã de ninguém. Mas essa pessoa que me ajudou, assim, ela é família para mim. Ela tem, assim... Você mantém contato com ela? Mantenho, mas, assim, não é direto, né? Porque, querendo ou não, eu sou muito atarefada. Eu não consigo manter constância. O trabalho me deixou sem tempo. Porque E a uma dedicação coisa puxa a integral outra. lá com eles, com as crianças? Eles vão na minha casa. Nossa. Eles vão na minha casa. As crianças que era pequenininha hoje vai na minha casa falar sobre namorado, um exemplo. Fora essa liderança na associação, você tem algum outro emprego? Não. O meu emprego é dentro do projeto. É tentar melhorar o projeto. Melhorando o projeto, para mim tá bom. Ainda não tenho, assim, até uma coisa que o pessoal fala muito, uma busca, né? Pessoal. As minhas buscas são sempre coletivas. Em questão política, sempre é para o coletivo. Se não é para as crianças, é para os moradores. Aí eu não quero que as crianças passem pela dificuldade que eu estou passando. Por exemplo, falam, por que você não faz uma faculdade? E aí você pensa, mas o que eu vou fazer? Eu não quero que elas tenham isso, eu quero que elas brinquem bastante, saibam bastante, assim, todo tipo de lugar que der para me levar para elas conhecer, todo tipo de atividade que puder levar para elas fazer também. Aí elas se identificar, eu gosto de mexer com plantas. Então, a gente sabe que para a faculdade tem que ter a ver com esse tema. E eu também vou em busca de parcerias para que, quando chegar essa idade, eu possa encaminhar elas. Então, assim, eu converso com muita gente. Você sabe que você está fazendo a coisa certa. Que às vezes tem pessoas que escolhem, né? A gente fala uma profissão, quero ser isso ou aquilo. Sim. Mas é de pequeno que você enxerga o que a criança tem mais... gosta mais de fazer, mexer com isso, com aquilo, arte, fica montando teatrinho. É fantástico o jeito que você está direcionando elas, ou sentindo delas, né? E cada criança tem o seu perfil. Tem algumas crianças que só quer ter liberdade financeira já, por exemplo. Sério? E aí, assim, eu falo, mas eu não quero que você... Com todo o respeito. Mas você acha que isso vem do problema de casa? Às vezes é necessidade de falar, puta, eu tenho que conseguir para ajudar meu pai e minha mãe. Eu tenho uma criança que ela quer fazer um curso de administração só para me ajudar. Ela tem 12 anos. Fez 13. A gente ainda não conseguiu, mas assim, eu vejo que assim... Só que essa criança, ela tira para todos os lados, né? Assim, ela gosta de fazer um monte de atividades. Ela é um desafio para mim. Mas eu gosto da garra dela. Ela é assim, para toda hora. Para tudo.
Por exemplo, se eu chamasse ela aqui, ela falaria sobre o trabalho para vocês facilmente. Podia ter convidado ela também. É verdade. E essas pessoas que você identifica um pouco fora da curva, você direciona para algum caminho diferente? Você diz... Cara, boa pergunta. Fora da curva, como? Quando você percebe que uma das crianças está tomando um caminho que não é bom, a gente sabe, né? Às vezes vivência mesmo. Eu, quando era criança, às vezes vou jogar sinuca lá no boteco. Falo, putaria, não é um bom ambiente, pode levar ela para um lugar errado. Como é que você trabalha isso? Ou ao contrário também. É. Ou uma pessoa muito boa, né? Um pouquinho fora da curva dos demais, e você fala, pô, essa pessoa é especial, tem um tratamento especial, um tratamento diferenciado? As crianças que eu vejo, assim, que tem um desenvolvimento bom e rápido, assim, que quer crescer, eu tento levar comigo. Então, por exemplo, eu já participei de reuniões com crianças. Então, eu gosto de mostrar para elas, tem tal lugar, tem tal causa, né? Eu falo para eles, aqueles que quiserem evoluir, além da faculdade... Desculpa. Okay. Além da faculdade, vai estar comigo. Então, assim, todo contato que eu fizer, a criança pode ir comigo. Ela pode ser referência de como mudou, de como ela mudou. Ela contando... Desculpa, isso acontece, tá? Hoje em dia só tem celulares na nossa vida. A criança contando é bem mais especial. Se vocês acham assim, nossa, olha, ela tá falando tanto de coisa que mudou muita coisa. Mas ouvir delas é o maior pagamento que tem. É o que guia. Porque assim, você vai... Quando a criança fala assim, Ju, eu era muito briguento, melhorei muito. Obrigada. A gente fica sem chão, a gente só quer fazer mais e mais. E aí eu acho que aí que é o perigoso. Porque quando você vê esse tipo de gratidão, esse tipo de amor que vai e vem, aí você não consegue sair, você não consegue respirar, você só quer ir fazendo. Então fica como se você fosse parte da família. Então, se a criança precisar, seja de um tênis, você vai querer dar. Se a criança precisar de uma coberta, você vai querer dar. Se a criança precisar fazer um curso, você vai preparar ela, que é o que a gente faz, e vai tirar, sim, do projeto para ir pro curso. Quando você fala isso é o perigo, é tipo esquecer um pouco da minha vida e acabar... Não só isso, mas assim, você acaba tirando até de você, porque a pessoa, você cria um elo tão grande que as dores da pessoa se tornam tua também. Então, assim, não tem como. Quando eu vejo uma criança chorando, que já tem um elo muito grande comigo, eu fico conversando com ela até a gente chegar em alguma solução. Entendeu? Para aquelas que são pequenas, eu tento trazer momentos para que elas possam escolher o que elas querem pensar. Se elas querem pensar naquele momento ruim que aconteceu, ou no momento bom, que eu comprei um sorvete, um exemplo, que eu levei elas num parquinho. E para as grandes, eu tento orientar e tento chegar numa solução. O que você acha? Eu mesmo já comprei. Para você ter seu dinheirinho, que é umas canetas, você oferece na escola. Aí eu compro as canetas e a criança vende e levanta o dinheirinho dela. Isso às vezes eu acho que você também... Às vezes tem que ter algum tipo de terapia, porque senão você fica acumulando muito problema. Não é? Não pesa? Ou precisa fazer um apoio psicológico também? Eu espero que então nenhuma das crianças veja. Mas assim, pesa, mas as crianças têm consciência que pesa. Eu já fui abordada por uma das crianças falando assim, quando eu te conto as coisas, você fica pesada? Fica sobrecarregada? Porque quando eu converso com você, eu me alivio. Então, se eu me alivio, ficou para você? Aí eu falo, fica, mas eu já sou grande e eu tento descarregar da minha forma. Então, eu fico um pouco em casa, sabe? Tento ler um livro, tento tirar um momento para mim, para acalmar os ânimos, porque senão você entra num desespero, você quer mudar
E não tem como mudar, assim. Você pode trazer momentos, você pode guiar, tentar dar caminhos, mas no final, ela tem a vida dela. As pessoas, e tanto as pessoas quanto as crianças, têm a vida delas. A gente só consegue interferir até tal ponto. E isso eu aprendi com muito custo, porque para mim não tinha ponto. Eu queria sem fim. Mas hoje eu entendo que a gente só pode mexer, entrar até tal ponto. No caso das crianças, é guiando, procurando encaminhar, sabe? Ah, você precisa fazer um vestibular, tem uma professora, aproveita a professora, dá bons conselhos. Agora, os adultos, da mesma forma. Surgiu um emprego ali, ó, participa da roda, porque às vezes você quer conversar. Você não precisa contar pro seu vizinho. Você conversa, porque dentro da roda de conversa de mulheres, você conversa com uma psicóloga e, ó, é sigilo. Ninguém vai saber. E você vai estar pondo para fora, porque a gente precisa de uma pessoa de apoio. Hoje, a minha pessoa de apoio é a ONG. O administrador da ONG é uma das minhas pessoas de apoio. Porque ele visou que ali precisava. E ele acreditou em mim. E ele viu o potencial. E, consequentemente, ele vê resultado. E com toda essa vivência que você passou, o que te transformou como pessoa? O que me transformou como pessoa? Eu acho que hoje eu aprendi a ter mais empatia, sabe? Acho que assim, eu não me apego, mesmo que você não entenda o que eu estou fazendo, ou, sei lá, não aceite, eu tento te entender e quando você estiver aberto, eu vou estar lá, se você quiser me ajuda. Então, assim, eu digo que eu evoluí numa questão, assim, espiritual, sabe? Eu não sou apegada... Eu entendo, eu tento pensar que todo mundo tem as suas bagagens e, às vezes, vai descontar uma nas outras, mas... E tento não me apegar. Então, eu digo que eu fiquei paciente. Eu acho que paciência é uma virtude, então... Hoje você vive só, assim, em termos de futuro, previsão, em cima deles. Mas você pensa em você também, uma projeção para você. Eu tenho uma projeção, sim, para mim. Só que, assim, engloba eles também. Eu nunca penso sozinha. Eu tenho outros projetos em mente e eu sempre falo para eles focarem nos estudos, nas atividades, porque eu passei um filme para eles que se chama Corrente do Bem. E eu acho que, assim, se algo funciona, o diferencial desse algo que funciona, a gente pode levar para outras pessoas. E, assim, tá funcionando com eles. Eu não quero que eles fiquem morando na favela, não quero que eles fiquem só fazendo trabalho social. Cresceu, lembra, conte para alguém, sabe? Passa adiante. Seja um momento de carinho, ajude uma criança, ajude um adulto. Quando você tiver, lembra da sua mãe, lembra do seu pai. Algo nesse sentido. Porque, assim, o filme se baseia em você ajudar 3 pessoas, essa pessoa ajudar mais 3, e aí se cria um laço, né? Ele é muito Cara, top. muito legal. Muito top. Eu já passei para eles. E, assim, eu digo que a gente é uma corrente, porque se eu faço com 3, aí chega mais 3, aí chega mais 3. Não, e para criança, então, é exemplo. Se ela vê o bem, ela projeta, ela é mais fácil. É o que você falou, é a ideia do filme, né? Faça o bem para mais 3. E isso vai se replicando e vai crescendo e vai tomando corpo. E as crianças automaticamente incentivam os adultos, tá? Então, assim, vai trazendo também os adultos para participar, para ajudar a pintar, para ajudar... Porque você vai ver uma criança carregando um carrinho, um exemplo. Poxa, podia... Por quê? Pra quê? A gente explica, porque é o mínimo. A gente quer morar num local que a gente se sinta digno. Que a gente possa andar, a gente possa respirar bem, que esteja limpinho. E isso é o que todo mundo merece. Se todo mundo ela entender... Tá certa. Porque eu já vi criança dentro do ônibus, onde o adulto, o pai, ia tacar o papel. Ela falou, não pode tacar o papel na rua.
Eu falei, caramba, eu Você fiquei consegue olhando mudar, e falei, né, a pessoa. olha a criança ensinando o pai. Não, você não pode jogar, dá aqui o papel. E ela guardou dentro do ônibus. Eu falei, cara, isso é exemplo. Eu tenho uma... É que eu não consegui manter, porque a gente tem poucos braços. Mas a gente tinha colocado nos postes, a gente tinha montado uns negocinhos de pôr bituca de cigarro nos postes, né? Pros adultos. Quando as crianças viam alguém jogando cigarro no chão, elas corrigiam. Quando alguém sentava na lixeira de pneu, até o pequenininho ia lá na minha casa, ó, tia Jo, tem um cara sentado lá, já pedi pra sair, não saiu, e eu ia lá Cara, isso é demais, É cara. demais. E o pior é que eles replicam. replica. Eles ajudam. E às vezes eles acordam um adulto, o pai fala, ele tem razão. Eu tenho um caso também que uma das crianças achou uma família, levou para a comunidade para que a gente pudesse ajudar com cesta básica e levar as crianças para o projeto. Só que era um caso um pouco complicado. A família quis voltar para o interior, então a gente ajudou, além tipo, da criança ficar no projeto até conseguir voltar e ajudar com a cesta, a gente também ajudou a mãe a voltar para a cidade dela. Que vem pra cá, assim, com esperança. E aí uma criança conheceu a mãe, conheceu as crianças e levou para a comunidade como rede de apoio para que a mãe pudesse ser ajudada. Você está vendo o filme fez efeito? Faça o bem e replica. E elas fizeram, trouxeram a família para ser ajudada. Mais um para você. Mais de um. Mais um para você se preocupar e ajudar e tomar ação. Eles, assim, eu vejo que eu estou trazendo consciência. Eu acho que falta muito essa questão de humanidade, sabe? As pessoas parar para olhar. Hoje, por exemplo, quando eu vejo um morador de rua, eu já não vejo como eu via antes. Eu tento ver ele com outros olhos. Se ele pedir um abraço, eu vou dar. É um exemplo. Recentemente, com outra ONG, eu fiz um trabalho de entregar cobertores assim. Se deixar, eu quero ficar lá com eles, porque assim você começa a enxergar as pessoas de outra forma. De outra forma. Eu acho que falta disso muito. Olhar mais fundo das pessoas. Então, eu tento levar isso para as crianças também. E eu vejo que funciona, porque elas veem o meu caso, então elas não querem me magoar. Elas pensam em mim. Então, elas também começam a ver as pessoas de outra forma, pensam em tratar de outra maneira. Não é fácil, mas, assim, é aos pouquinhos. Para mim, tudo bem. Então, você tem tudo a ver com o nosso pod aí, porque a ideia é essa. A gente surgiu a ideia de olhar essas pessoas que a gente sempre trabalhou, né, com serviços, então contratação de limpeza, segurança, manutenção. Inclusive o último que a gente fez foi com uma pessoa dessa que cresceu na área de manutenção, mas são pessoas que às vezes são ignoradas, são destratadas e eu odiava isso. Eu falava um bom dia para a menina da limpeza nas empresas, tratava bem, ia tomar café com elas, eu me sentia bem. Você tem tudo a ver com o que a gente pensou de trazer para o podcast e de escrever e mostrar. Trazer um pouco de visibilidade para aquelas pessoas simples. É isso aí. Que às vezes estão esquecidas. Né? E, assim, para o povo aí que está nos assistindo, Juliana, qual que é uma mensagem que você diria para aquelas que acham assim, não dá para fazer nada? Olha, dá sim. E você pode fazer o que você quiser. O mínimo pode ser muito para alguém que não tem nada. Então, acho que é isso. Depende de você. Está disposto a dar um pouco do seu tempo que seja? Então, o mínimo pode ser muito para quem não tem nada. Excelente, Falou tudo. Falou tudo. Excelente. Ô Ju, foi fantástico. Foi a nossa segunda, né? Nosso segundo Mas episódio. também a segunda cada vez crescendo. E você agregou, a gente sabia que você tem muita coisa aí para mostrar. E eu acho que faz parte do que a gente quer mudar, né? Chega de tanta agressão, de não fazer nada pelo outro.
você mostrou um exemplo. Puta, a gente já tem que agradecer por você ter Obrigada. aceitado o convite aí, né? Superação, né? De empatia com as pessoas, né? E que tenha muito sucesso aí no seu projeto. E vocês deixou esfriar o nosso pão na chapa, né, Juliana? Esse é frio aí. Pingadinho, deve estar frio já. Oi. Fica à vontade. Agora já. Agora tá ruim, cara. Pessoal, eu agradeço aí a atenção de vocês, conhecer a Juliana, escutar a história dela, muito interessante. E vamos seguir o que ela, inclusive, deu de exemplo pra gente, tá? Muito Abraço, obrigado, pessoal. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso?